Beleza. Então, boa noite a todos e todas. Eu sou a Amanda Tolomelli, alguns já me conhecem, a gente está aí batendo papo, tem quase uma hora, eu não me apresentei. Sou professora de Educação e Tecnologia na Faculdade de Educação da UENG. Eu quero agradecer, né, por vocês estarem aqui com a gente até agora. A gente foi para um lugar, foi para outro, estamos aqui e vai dar certo agora. A gente vai conseguir gravar esse debate de hoje, vamos colocar lá no nosso canal, que é o canal do Weng na Cena. A gente fez excepcionalmente hoje naquele canal da CIAS, só por uma questão técnica, que a gente já começou com problemas técnicos desde de tarde. Então, agora a gente vai resolver isso aí, mas a gente vai fazer todo mês agora no canal do Weng na Cena, tá? Bom, então a ideia, né, a gente já falou um pouco, surge desde o ano passado, né, ano passado a gente fez o clube de leitura, e surgiu essa ideia, então, da gente trazer o cinema para essa discussão. A gente, todo mês, então, agora, na terceira quinta-feira do mês, até dezembro, vai ser um filme diferente, com um expositor diferente, a gente já deu aí todo o spoiler do que a gente já decidiu. Vou pedir, então, para vocês irem colocando as perguntas que forem surgindo, os comentários no chat, e aí no final a gente vai, eu vou passar os comentários para o professor e a gente vai abrir o debate. Deixa eu ver, é isto. E aí a gente, eu vou passar, durante a fala do professor, eu vou passar a lista de presença, vocês preencham, por favor, corretamente, que a gente vai enviar o certificado em até 30 dias. Pessoal, boa noite. É uma alegria estar aqui com vocês, que esse encontro se repita até dezembro, né? E que vocês estejam junto com a gente, para a gente aprender juntas e juntos. Então, muito obrigada. Hoje nós tivemos uma questão técnica, mas faz parte, né? Importante que a gente está todo mundo aqui e para ouvir o Miguel, para dialogar com o Miguel, que é uma pessoa extraordinária e que com ele nós aprendemos muito, né? Então, o Cinema Paradiso nasce numa perspectiva da gente pensar a importância do cinema na vida das pessoas, né? O que é a experiência do cinema para cada um de nós. Então, essa foi a ideia de ser o primeiro filme, justamente para pensar esta experiência tão marcante. E o próximo filme vai ser A Onda, do ano de 2008. Ele está disponível gratuitamente no YouTube, né, na íntegra, e também em outras plataformas. O expositor deste filme, A Onda, e o convidado vai ser o professor Rodrigo de Almeida Ferreira, que é professor da Universidade Federal Fluminense, e o nosso próximo encontro vai ser no canal do YouTube, lá do Weng na Cena, no dia 17 de junho de 2021, quinta-feira, às 19h30, tá? Bom, então agora vamos apresentar o nosso convidado, o professor José de Souza Miguel Lopes. Possui graduação em Pedagogia pela Universidade Federal de Minas Gerais, mestrado em Educação pela Universidade Federal de Minas Gerais, doutorado em História e Filosofia da Educação pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo e pós-doutorado pela Universidade de Lisboa. Atualmente é professor no mestrado em Educação na Universidade do Estado de Minas Gerais. Tem experiência na área da educação, com ênfase em História da Educação, atuando principalmente nos seguintes temas: Moçambique, educação, letramento, formação de professores, cinema, antropologia cultural. Membro da Rede Quino, Rede Latino-Americana de Educação, Cinema e Audiovisual desde 2009. Membro da comissão editorial da coleção Cinema e Educação do Cinead Licefé, Universidade Federal do Rio de Janeiro, desde 2008. Membro da comissão editorial da coleção Cinema, Cultura e Educação da Editora Autêntica de Belo Horizonte, desde 2005. É membro do Conselho Editorial Consultivo da revista Presença Pedagógica, desde sua criação em 1995. Membro do Conselho Editorial da revista online Currículos Sem Fronteiras, editada no ZEL a partir de janeiro de 2001. Colaborador regular desde 2002 da revista A Página da Educação, editada em Portugal. Sócio fundador da Associação Internacional de Literaturas de Língua Portuguesa e Outras Linguagens.
membro da Associação Latino-Americana de Filosofia da Educação desde outubro de 2011, membro da Anistia Internacional. Possui um blog, Navegações nas Fronteiras do Pensamento.blogspot.com, junto com os alunos do mestrado em Educação da UENG. Miguelito, é uma alegria ter você aqui com a gente. A palavra é toda sua. Seu áudio está fechado. Muito obrigado, Aline, muito obrigado, Amanda. É uma honra muito grande estar aqui, receber este vosso convite, que realmente me transporta para este universo do cinema e da educação, que é uma área que sempre me interessou bastante. E, obviamente, eu vou falar um pouco, inicialmente, antes de entrarmos no tema do Cinema Paradiso, eu vou falar um pouco sobre o meu interesse pelo cinema, como é que ele aparece. Na verdade, eu iniciei-me no cinema como todo mundo se inicia, vendo os filmes, sobretudo os filmes dos Estados Unidos, norte-americanos. Portanto, eu só na agonia do colonialismo em Moçambique, portanto, na década de 70 do século passado, é que foi aberto um cineclube na capital de Moçambique. Eu fiz-me sócio desse cineclube, e esse cineclube era um local privilegiado, porque só passava filmes de arte. A partir do momento em que eu comecei a ter contacto com o cinema de arte, foi uma verdadeira ruptura na minha forma de olhar o cinema. Eu nunca mais consegui ver o cinema de uma outra maneira, a não ser realmente estar atento ao cinema na sua integralidade. Não apenas a história que nos é contada, mas sobretudo as imagens, como elas são construídas, como é que funcionam os movimentos de câmara, a fotografia, o desempenho dos atores, enfim, todo um conjunto de procedimentos artísticos e estéticos que fazem do cinema realmente uma obra de arte. Eu, durante mais ou menos 8 anos, eu fui, portanto, membro desse cineclube. Depois da independência, esse cineclube deixou de funcionar. Como é que funcionava esse cineclube? Todos os sábados, ao fim da tarde, era projetado um filme, que era anunciado com alguns dias de antecedência. Na altura não havia televisão em Moçambique, então era um acontecimento você poder, a cada sábado ao fim da tarde, poder assistir a um filme nesse cineclube. Então, três cinéfilos, não é? 3 entusiastas do cinema, organizavam essas sessões e, obviamente, só passava cinema de arte. Eu tive acesso a todos os grandes diretores da história. Depois foi editada A Diversidade Cultural Vai ao Cinema. Depois foi editada A Juventude Vai ao Cinema. A Infância Vai ao Cinema. E, já fora desta coleção, a gente participou de uma coletânea chamada Pessoas com Necessidades Especiais Vão ao Cinema. Por outro lado, eu tenho um livro, é um livro meu, ele não está editado no Brasil, é uma edição feita em Portugal, chamada Educação e Cinema, Novos Olhares na Produção do Saber. Esse livro eu não vou recomendá-lo a vocês porque ele está esgotado, então não vale a pena estar a sugerir, mas apenas para dizer que é um livro editado em Portugal e que realmente está esgotado. O convite que me foi feito foi para a gente falar um pouco sobre o filme Cinema Paradiso. Eu tenho várias pessoas amigas que ainda ontem estava em contacto com um amigo meu de Moçambique que diz que já viu o filme 5 vezes e que agora ainda vai vê-lo mais vezes em função da minha fala. Ele quis me estimular, na verdade. Então, esse filme, Cinema Paradiso,
quando se fala de cinema, eu sempre me preocupo em saber quem é o diretor. Essa questão eu a incorporei nesse cineclube lá em Moçambique. A importância do diretor. Nós sabemos que o cinema é uma arte que envolve muita gente, não é? Para além do diretor, você tem o técnico da fotografia, tem o técnico das movimentações de câmara, etc, etc. Tem os indivíduos ligados com portanto, o vestuário, não é? Mas, obviamente, quem coordena, quem dá, digamos, o conjunto integrado da obra, quem dá uma visão, uma concepção da obra que vai ser produzida, é o diretor. Por isso eu sempre, quando alguém me diz que viu um filme muito bom, a primeira pergunta que eu faço é: quem é o diretor? Nós sabemos que as pessoas muitas vezes se orientam mais pelos atores. Tanto que, se vocês pegarem em qualquer jornal ou revista que está anunciando os filmes que estão sendo passados nas salas de cinema, vocês vão ver sinopses. Muitas vezes nem vem o nome do diretor, mas os nomes dos atores são fundamentais. Então aparecem os nomes dos atores e dizendo: é o ator que participou no filme tal, tal e tal. Então as pessoas ficam habituadas a valorizar o cinema pelos atores e raramente pelo diretor. Ora bem, eu incorporei esta concepção da mesma forma quando você entra numa livraria e você quer comprar um livro de Machado de Assis, você não fica em dúvida sobre o que é que vai comprar. Você não vai perguntar ao livreiro: será que este autor sabe escrever? Será que ele é um bom autor? Será que vale a pena eu gastar dinheiro a comprar um livro deste autor? Você já o conhece, você já sabe quem é Machado de Assis e você vai à vontade. Da mesma forma, eu hoje há determinados diretores que, mesmo sem ler a crítica do filme, eu sou capaz de ir ver um filme desse diretor, porque ele já me dá segurança, eu já o conheço. Eu sei que posso ir à vontade ver o filme dele. Não significa que eu possa gostar completamente da obra, mas, sinceramente, ele me dá mais segurança. Então, o diretor tem uma importância muito grande na minha concepção. Por isso eu vou falar, em primeiro lugar, do diretor do Cinema Paradiso. Este diretor é um diretor italiano, o Giuseppe Tornatore, né, que hoje tem 65 anos de idade. E o Tornatore, ele se interessou por arte desde pequeno, tendo escrito seus primeiros roteiros com apenas 10 anos de idade. Vejam como ele foi precoce. Aos 10 anos de idade, ele já estava escrevendo roteiros, não é? E ele estreou como diretor de teatro aos 16 anos. Depois trabalhou 4 anos como fotógrafo freelancer para o jornal Il Messaggero e dirigiu 3 curtas-metragens e um documentário para a TV italiana. Depois fez o seu primeiro filme, O Professor do Crime. É um filme de 1986. É uma obra de ficção. E esse primeiro filme dele foi um sucesso de crítica na Itália e foi, inclusive, premiada com o David di Donatello, que é o chamado Oscar do cinema italiano, de 1987. E logo a seguir a este filme, ele alcançou a fama internacional ao escrever e dirigir o Cinema Paradiso. Portanto, este filme é de 1988 e que foi premiado com o Oscar de melhor filme estrangeiro e foi sucesso também no Festival de Cannes. É claro que esta história dos Oscars é meio complicada. Eu sempre fui muito reticente a essa questão dos Oscars. Sabemos que há muita gente que às vezes vai ao cinema. Eu estou-me a reportar ao momento em que ainda não tinha chegado a pandemia, não é? As pessoas iam ao cinema e eram movidas pela notícia que o filme X ou o filme Y tinha ganho o Oscar. Então, se ganhou o Oscar, é um bom filme. Este é um critério que é muito difundido e é muito utilizado, mas não é o critério que eu sigo. Desculpa-me, eu vou fazer uma piada, é um exagero. Eu até costumo dizer que
se eu sei que aquele filme ganhou um Oscar, então eu já não vou ver o filme, né? É claro que é um exagero, mas para dizer que o critério não pode ser, de maneira nenhuma, você ir ver um filme porque ele ganhou um Oscar, né? Felizmente que o Oscar que está sendo agora reformulado, está caminhando para direções mais estimulantes, não é? Pelas pessoas que estão sendo selecionadas para fazerem as análises dos filmes. Mas é evidente que quando é um filme estrangeiro que é candidato ao Oscar, aí a gente já vai mais seguro ver o filme. Por quê? Porque esse filme já foi indicado pelo país que envia esse filme ao Oscar. E não fica, digamos, ligado a essa indústria cinematográfica hollywoodiana que define o que é que as pessoas em todo o mundo devem ver. Vocês sabem que 90% dos filmes que as pessoas veem no mundo são de origem norte-americana. Ora bem, aqui é preciso deixar claro uma coisa. Eu não tenho nada contra o cinema norte-americano. Eu adoro grandes diretores de cinema norte-americanos, né? Woody Allen, Martin Scorsese, Francis Ford Coppola. Enfim, eu ficaria aqui muito tempo a falar sobre montes de diretores norte-americanos que eu tenho verdadeira paixão. Eu sou capaz de ir ver um filme do Woody Allen, quer dizer, sem saber primeiro que filme é. Eu vou à confiança. Martin Scorsese, eu vou à confiança ver qualquer filme dele. Cada imagem, já outra aparece na tela, e outra, e você quase não tem tempo para digerir o que está sendo passado na tela. E você chega ao fim do filme até absolutamente cansado. Tal o ritmo frenético das imagens. E quando você vai tentar exprimir o que é que o filme trouxe, realmente muito pouca coisa você pode discutir acerca desse tipo de cinema. Então, eu sempre defendo, nas minhas aulas, junto com os meus alunos, que eu não vou gastar o meu tempo numa sala de aula com um filme hollywoodiano. Alguns poderão dizer, mas isso aí talvez seja um mecanismo de censura. Não, eu não estou censurando, eu estou dizendo que, obviamente, esses filmes hollywoodianos, os alunos já os viram 500 vezes nas suas casas. Então, eu ir ocupar o espaço da sala de aula para reforçar um cinema que não é um cinema de arte, que não é um cinema reflexivo, não é? É um cinema banal. Quem vê um filme de Hollywood com as suas perseguições, explosões, tiroteios, etc., quem vê um, vê 100. São todos praticamente iguais. As narrativas são muito semelhantes. É sempre o culto do herói, não é? Tem sempre um herói. Mesmo quando há um cinema que é um bocadinho mais cuidadoso nas suas temáticas, o culto ao herói é uma coisa que está sempre presente no cinema hollywoodiano. Então é alguém que aparece na tela que vai salvar uma comunidade. Se é um filme de cowboys, aparece um cowboy que vai salvar aquela comunidade dos bandidos. Enfim, tem sempre um herói. E mesmo quando é um filme sobre educação, né? É um filme que trata de uma escola onde os alunos são muito indisciplinados, enfim, ninguém consegue controlar aqueles alunos. Então, de repente, há um professor novo que chega a essa escola e ele vai reformular a escola e vai transformar a escola e vai pôr a escola a funcionar. É o professor herói. Então, esse é um mecanismo que é muito frequente no cinema hollywoodiano. E que é muito difícil a gente partir para um outro tipo de cinema, porque a gente é capturado por esse ritmo das imagens, e quando você vai ver um filme, eu já vou falar um pouco disso mais à frente, um filme mais parado, mais reflexivo. Um aluno chegou a dizer para mim, numa sala de aula, mas, professor, esse filme que você passou, não aconteceu nada nesse filme. Eu já vou falar sobre isso mais adiante. Vou retornar ao Giuseppe Tornatore. Eu vou ter que, talvez, recorrer a algumas coisas que eu escrevi à leitura, porque senão a gente vai ficar horas aqui e eu tenho que controlar o tempo. Então, vamos lá. O Giuseppe Tornatore tem uma filmografia com os seguintes filmes.
Em 1986 ele fez O Professor do Crime, como já referi, em 88 Cinema Paradiso. Em 1990, Estamos Todos Bem. Em 91, Sempre aos Domingos. Em 94, Uma Simples Formalidade. Em 95, O Homem das Estrelas. Em 98, A Lenda do Pianista do Mar. Em 2000, Malena. Em 2006, A Desconhecida. Em 2009, Bahária, A Porta do Vento. E em 2013, O Melhor Lance. Portanto, ele já há 8 anos que não apresenta nenhuma obra nova. E uma coisa que eu quero destacar é que ao longo da sua carreira, o Tornatore firmou uma ótima parceria com o grande compositor italiano Ennio Morricone, que faleceu recentemente. Então, ele fez esta parceria na área da música com o Ennio Morricone. Muito bem, e agora nós vamos entrar então no Cinema Paradiso. Ele, neste filme, o Tornatore, realiza uma das mais belas declarações de amor ao cinema. O protagonista desta história, já imortalizada na história deste género artístico-cultural, é, de certa forma, um alter ego do cineasta, que se identifica profundamente com seu personagem, Salvatore Di Vita, o renomado diretor de cinema que reside em Roma, quando é então surpreendido com a notícia da morte de Alfredo. Vocês devem ter visto o filme, não é? Imediatamente o artista se recorda de seu amigo responsável pelo Cinema Paradiso, refúgio do garoto então conhecido como Totò. Para lá ele escapava sempre que era possível e neste templo da criação ele foi iniciado pelo projecionista Alfredo, em meados da década de 40, na paixão e nas técnicas da arte cinematográfica. Mas não é apenas Totò que é introduzido neste universo fascinante. É fácil para qualquer amante do cinema se identificar com as cenas que Tornatore seleciona em seu filme. Tesouros que povoam as telas do Cinema Paradiso e encantam, seduzem, embriagam não só o menino fascinado com as imagens que se sucedem, mas também o público, que também tem ou está formando sua própria memória cinematográfica. É com extrema habilidade e apurada emotividade que o diretor retrata a passagem do menino da infância triste, povoada pela morte do pai na guerra, para o universo adulto através do cinema. É de forma poética que ocorre este amadurecimento do protagonista, que tem sua sensibilidade e seu olhar educado pelas imagens. Depois que o jovem sofre uma profunda desilusão amorosa em seu relacionamento com Helena, filha do banqueiro de sua cidade, Salvatore se muda para Roma. Somente após a morte de Alfredo, 30 anos depois, ele retorna para a sua inesquecível terra natal, Giancaldo. Antes de voltar para a sua cidadezinha, o cineasta relembra sua infância, quando ainda era o coroinha da igreja do padre Adelfio, e visitava secretamente o Cinema Paradiso. Seu aprendizado é tão eficaz que ele chega a elaborar suas próprias cenas com uma filmadora rudimentar antes que o cinema seja incendiado e reerguido por um dos seus habitantes da cidade, recém-enriquecido. Salvatore se torna então o mais novo projecionista do seu recanto. O tom melancólico desta produção é acentuado pela escolha de Ennio Morricone para compor a trilha sonora do filme lançado em 88. Além do mais, a preciosa cenografia e a sublime direção de arte conferem a esta obra, concebida e dirigida por Tornatore, uma aura inesquecível. Tornatore capricha também no elenco. Ninguém nunca esquecerá esta dupla, o carismático Philippe Noiret, um dos grandes atores do cinema francês, como o mestre Alfredo, ao lado de seu aprendiz, o pequeno Totò, que conquista seu irresistível magnetismo da interpretação atraente de Salvatore Casci, entre outros intérpretes encantadores que povoam esta poesia imagética. A jornada de quem ama o cinema é peculiar. Numa Itália derrotada no pós-Segunda Guerra Mundial, a única coisa boa de uma pequena cidade é seu velho cinema, o Cinema Paradiso. Sob os olhos do humilde menino Totò, vemos o encanto da criança pela magia do cinema.
Conhecemos personagens hilários e cativantes, além de acompanhar a amizade de Totó com Alfredo, o senhor projecionista do cinema. As personagens são desenhadas tão bem, com tamanha destreza, que não enxergamos personagens, mas pessoas reais, que têm os filmes como válvula de escape da vida cotidiana. E isso torna fácil a identificação de nós, cinéfilos, com a obra. Esta maestria do roteiro torna tudo tão palpável, tão real, que o filme dialoga não somente com os amantes do cinema, mas também com o grande público, não tão fascinado por cinema assim. Há um ditado que salienta que menos é mais, e este filme aqui é a personificação gravada e fílmica disto. E nesta simplicidade habita a preciosidade do filme, tornando um poderoso triunfo. O menino Totó atua como uma doçura e inocência única. Marco Leonardo na fase jovem com um olhar apaixonado e sonhador. E por último, Jacques Perrin na fase adulta com um Totó maduro e triste. O veterano ator Philippe Noiret entrega um Alfredo cheio de camadas. Nota-se através das expressões e diálogos uma personagem frustrada de não ter tomado um rumo diferente, possivelmente como cineasta, mas que ainda mantém viva a paixão pelo cinema. Outro ponto alto do roteiro é saber explorar os sentimentos destas personagens sem ser explícito demais, onde acabamos deduzindo vários detalhes que não são esclarecidamente falados, mas sutilmente sentidos, como a frustração de Alfredo de não ter seguido a carreira como cineasta, ficando preso na pequena cidade e trabalhando no cinema local. Ou o fato de Totó ser triste quando adulto, mesmo trabalhando com cinema. Pois cinema é um sonho, é um filme imperdível. Como é o filme A Arca Russa, do Alexander Sokurov, é um russo. Este é um outro filme absolutamente espantoso, porque ele é filmado numa única tomada de cena, no Museu Leningrado. Né? Uma única cena. Veja, são quase 2 horas de filme, sem um único corte. É o único filme da história do cinema em que não tem um único corte. Ele começou a fazer o filme, a primeira tomada, e foi até o final do filme percorrendo as várias salas do Museu Hermitage, em Leningrado, mostrando a história russa desde o final do século XIX até a Revolução Bolchevique de 1917, através dos quadros nas paredes, as pinturas, através de personagens que se movimentam em vários salões do Museu Hermitage. Então a câmara está viajando pelas várias salas do museu, e é 1h30 de filme sem um único corte, absolutamente deslumbrante. Martin Scorsese, quando viu este filme a primeira vez, ele ficou absolutamente impactado. Né? Ou falar em 2001, uma Odisseia no Espaço, do grande mestre Stanley Kubrick. Ou A Eternidade e um Dia, do grego Theo Angelopoulos. Ou Lavoura Arcaica, o filme brasileiro mais espantoso que eu vi até hoje, do Luís Fernando Carvalho. E nos filmes do russo Andrei Tarkovsky, que tem uma série de filmes absolutamente sensacionais. Então, esses filmes que nos ensinam a ver, a ouvir, suscitam o nosso olhar e trabalham o tempo e o espaço sem nunca tentar nos vender sabonetes, desaparecem das telas. Explicam-nos que o cinema que se merece, que pede uma atenção permanente, que estimula o corpo e o espírito, afastaria os espectadores. Quando o tempo não vai rápido o suficiente, os críticos e os estúdios dizem em coro: tem cenas muito longas. E o que é longo, a digressão, o sentido de espaço e o tempo, é o grande satã do espectador contemporâneo. Um diabo que o faz fugir das salas antes de afastá-lo das telas da televisão. Na esteira do que atrás eu descrevi, pretendo com estas breves reflexões transitar por caminhos que estão na contramão desse cinema hegemónico. Para esse efeito, nada melhor que repousar nosso olhar no filme do Miguel Ângelo Antonioni, chamado O Olhar de Miguel Ângelo. Esse filme, como eu disse, tem 15 minutos de duração, foi feito em 2004, 3 anos antes da morte do diretor,
e esse filme pode ser considerado o seu testamento espiritual. Foi apresentado em Cannes em 2004 e definido por alguns críticos como o mais belo da edição do festival. Apenas para estimular todos os que me ouvem a verem este filme de 17 minutos, 15 minutos, filmado em 2004, ele está disponível na internet, com o título em italiano. Se vocês forem pôr o título em português, não vão encontrá-lo nunca. Ele está com o título em italiano. Lo sguardo di Michelangelo. E depois tem aí um link, eu depois vou pedir a Lina ou a Amanda para poderem colocar esse link desse filme para vocês poderem vê-lo. Ainda sobre esse filme, no livro, tem um livro chamado Não Contem com o Fim do Livro. São conversas entre Umberto Eco e o grande diretor de cinema francês e crítico de cinema, falecido recentemente, Jean-Claude Carrière. Este Jean-Claude Carrière, que é um grande entusiasta do cinema, tece um belo elogio a esta obra de um dos maiores gênios do cinema. Eu vou ler qual foi a fala que este Jean-Claude Carrière produziu e que está registrada nesse livro, Não Contem com o Fim do Livro. É a fala do Carrière. Ele dirige ao Umberto Eco e pergunta: você viu O Olhar de Michelangelo? O último curta-metragem do Antonioni? É um dos filmes mais lindos do mundo. Antonioni realizou em 2000 esse filme que não dura mais de 15 minutos, sem uma palavra, onde ele dirige ele mesmo, pela única vez em sua vida. Ele entra na igreja de São Pedro dos Leões, em Roma, sozinho. Aproxima-se lentamente do túmulo de Júlio II, e o filme inteiro é um diálogo, sem uma palavra pronunciada. Um vai-vem de olhares entre Antonioni e o Moisés de Michelangelo. Portanto, a estátua de Moisés de Michelangelo que está lá na igreja de São Pedro dos Leões, em Roma. Tudo o que dizemos aqui, eu continuo reproduzindo a fala do Carrière, tudo o que dizemos aqui, esse frenesi de aparecer e falar que marca a nossa época, essa agitação sem objeto, é questionado pelo próprio silêncio e o olhar do cineasta. Ele veio dizer adeus. Não voltará mais, e ele sabe disso. Veio fazer uma última visita, ele que está de partida, à obra-prima incompreensível que restará, como para interrogá-la uma última vez, como para tentar desvendar um mistério ao qual as palavras não têm acesso. O olhar que Antonioni lança para ela antes de sair é patético. Eu fecho a citação do Carrière. Eu, quando vi este filme, eu fiquei maravilhado. Fiquei maravilhado. E resolvi escrever um texto sobre o filme. O texto tem o título Para uma educação do olhar cinematográfico, visitando o olhar de Michelangelo. Este meu texto está publicado em 3 partes e pode ser lido por vocês. Também vai ser indicado o link num site chamado Passa a Palavra. Eu gostaria agora de abordar algumas questões relativas à relação entre educação e cinema. No cinema, o espectador contemporâneo é uma pessoa apressada. É preciso que a ação comece desde a primeira imagem do filme, que a sequência se encadeiem com a velocidade de uma metralhadora pesada, que os planos se sucedam ao ritmo do bater de asas de um beija-flor. O espectador e a espectadora contemporâneos são crianças mimadas que choram e batem o pé se seu menor desejo de imagens e de sons não for imediatamente atendido. Ousemos dizer que uma maioria dos filmes é produzida hoje sob os auspícios da chupeta e do chocalho, quer dizer, do Dolby Stereo, com potência máxima e efeitos especiais em 3 dimensões, para colocar em cena catástrofes nucleares, guerras intersiderais, epidemias mortais, monstros e elementos sobrenaturais. Inclusive, é sintomático que tantos filmes contenham o fim do mundo, o caos e o desaparecimento da humanidade. A inflação dos planos simboliza a riqueza da imagem, a abundância, a opulência visual. O espectador deve receber muito por seu dinheiro, assim como a pipoca que ele devora durante a sessão deve ser servida em recipientes enormes. O efeito é paradoxal.
já que, em aparência, essa fartura que cai da tela aumenta a impaciência do espectador, o mantém na realidade distanciado do que está acontecendo, o tira da realidade e adoça o que ele vê. Assim, a violência expressa em diversos filmes se torna um artefato dessa violência. Uma futilidade decorativa, onde o sangue espirra e os socos chovem como fogos de artifício, sem que a dor, o sofrimento e o horror tirem o apetite do espectador. Eu costumo dizer que, às vezes, no final dessas sessões, tem que se ir à tela do cinema e limpar o sangue está escorrendo na tela, não é? Uma coisa, uma violência tremenda. As evoluções técnicas, principalmente o uso intensivo, tanto no cinema como na televisão, do Steadicam, um sistema estabilizador que permite que se façam travelings fluidos, sem balanço, com a câmera na mão, em qualquer cenário, colocam o espectador no meio da ação. Mas, a partir de então, este último não vê mais a ação na qual se encontra imerso. Ele perde qualquer tipo de distanciamento, dominado pela sensação que a imagem proporciona. Transporta para o plano político, essa dominação faz do espectador impaciente um cidadão prisioneiro da imagem e um consumidor entupido do açúcar da novidade. Um cidadão que não quer mais ver nem entender a ideologia, os programas, mas ser deslumbrado pela imagem projetada pelo político. A cada semana, a cada crítica, festeja um novo filme deslumbrante, entre aspas. Cinematográfica e politicamente, isso pode-se equiparar a um truque de mágica, já que se trata de distrair o otário, o espectador, o eleitor, enquanto as cartas voam sobre a mesa como nos planos da tela. Todas as vezes ele perde. E o cinema se perde quando se transforma em montanha-russa ou em trem fantasma. Quanto aos diálogos ou aos discursos, os mais curtos são os melhores. E a frase curta, o tweet, o slogan prosperam. Apreender o significado dos conteúdos produzidos pelo olhar fílmico pressupõe que as exibições de filmes nas escolas, os 5 melhores filmes da história do cinema. Eu entrei em pânico, não é? Porque são tantos filmes maravilhosos, e desses filmes eu indicar 5, eu entrei numa dificuldade imensa. Eles deram um prazo e eu comecei a escrever num papel vários filmes que me ia lembrando. Quando me dei conta, eu já tinha assim uns 20 e tal filmes, assim, e agora vou escolher 5 destes 20 e tal filmes. Aí eu fiz um esforço realmente gigantesco e acabei elaborando um esquema onde eu detetei esses meus 5 filmes preferidos. Esse exercício foi tão desafiador que às tantas me dei conta que, mas está a passar, esqueci-me deste filme, esqueci-me deste e deste, e às tantas a lista ia aumentando a cada momento. E aí resolvi então fazer uma lista dos meus melhores 100 filmes da história do cinema, para mim. Também vai ser disponibilizado aí um link, porque isso está na internet, dos 100 melhores filmes da história do cinema. Eu só vou falar aqui dos 5, são chamados 5 filmes de cabeceira. O primeiro, já falei dele, O Sétimo Selo, de Ingmar Bergman, filme sueco de 1958, simplesmente o melhor filme da história do cinema, para mim. Bergman, provavelmente o cineasta que mais obras-primas produziu na sétima arte, presenteia-nos nesta obra a preto e branco com a mais fascinante e espantosa alegoria sobre a morte. O segundo filme chama-se Antes da Chuva, do Milko Manchevski. Este é um diretor pouco conhecido, é da Macedónia, é um filme de 1994. Sinteticamente direi, combinando com maestria um enredo circular, o autor macedónio nos envolve no entrelaçamento de 3 histórias, impregnadas de política, violência e poesia. Olhar perspicaz, impiedoso, desafiador e delicado de Manchevski sobre os problemas da etnicidade e da intolerância. O terceiro filme é brasileiro, Lavoura Arcaica, do Luís Fernando Carvalho. Brasil é um filme de 2003, que eu chamo, né, um Bergman dos trópicos. Um poema visual, sedução, erotismo e violência simbólica, numa história contada com mão segura sobre facetas menos luminosas da instituição familiar. Excepcional desempenho dos principais protagonistas. O terceiro, falei dele aqui, Arca Russa,
do Alexander Sokurov, é um filme de 2002, um prodígio de criatividade e de técnica cinematográfica, filmar num único plano de 96 minutos e no interior de 35 salas de um dos mais espetaculares museus do planeta, o Hermitage, em São Petersburgo, a história russa, desde o início do século XIX até à Revolução Bolchevique. E o quinto filme, para finalizar, é brasileiro também, Os Diários de Motocicleta, do Walter Salles, é um filme de 2004. Num mundo em que as utopias parecem ter-se perdido, Salles apresenta-nos a bela trajetória por terras latino-americanas do jovem Ernesto, que viria a tornar-se um depositário dos sonhos e de utopias da juventude e uma das figuras mais emblemáticas do século XX, o Che. Importa salientar que eu poderia seguramente alterar um pouco esta lista, porque ela foi feita já há bastantes anos. Substituindo alguns filmes, acredito que em torno de uma dezena no máximo, por outros que vi depois de 2005, não é? É claro que eu poderia alterar, mas eu depois de ter feito esta lista, eu vou dizer, eu vi alguns filmes que poderiam ser incluídos e retirar outros. Vou citar apenas estes. Vicky e Cristina Barcelona, do Woody Allen, é um filme de 2008. O Som ao Redor, do brasileiro Kleber Mendonça Filho, é um filme de 2013. Aquário, do mesmo diretor, filme de 2016. O filme Roma, do mexicano Alfonso Cuarón, é um filme de 2018. E o Parasita, do Bong Joon-ho, da Coreia do Sul, 2019. Este Parasita é uma obra-prima do cinema, é uma coisa fabulosa. Bacurau, também do Kleber Mendonça Filho, filme de 2019. E o Coringa, do americano Todd Phillips, de 2019 também. Então, eu acho que já falei um pouco sobre as questões ligadas com a parte do Cinema Paradiso, que foi a questão central do convite que recebi, mas obviamente era difícil falar sobre o Cinema Paradiso sem explicar esta trajetória minha ligada com o cinema e fazendo algumas derivações ligadas à arte cinematográfica. Muito obrigado. Nós que agradecemos muito, muito mesmo. Fala do Miguel impecável, que bom que estamos gravando, ficaria muito triste se não conseguimos gravar. A gente tem, Miguel, algumas perguntas, alguns comentários, o chat bombou aqui, a gente colocou todos os links que você passou lá. Tá bom, obrigado. Eu estou com uma crise alérgica inacreditável. O que podia dar errado hoje deu, então agora tudo vai dar certo. Se as pessoas estão aqui, vai dar tudo certo agora, porque hoje eu vou te falar, viu? Hoje a gente está abençoado o dia. Olha, então eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer em 2 blocos, pode ser? Assim, para a gente poder... Eu agradeço muito, né, todo mundo que está aqui até agora, a gente atrasou um pouco no início, então a gente tá prorrogando, tá? Não tem... por isso que a gente atrasou começar, então a gente está prorrogando um pouquinho. Então, vamos lá. Maria Lúcia comentou aqui, as minhas emoções, depois que assisti ao filme ontem, estavam muito misturadas. Havia admiração e alegria, ao lado de tristeza e compaixão. Aí a Aline colocou que o cinema era, na minha infância, o lugar do não cruel, da fuga, do sonho. Esse filme eu choro várias vezes, porque o cinema é o lugar da imaginação, da projeção dos nossos desejos e um lugar fresquinho. Expressão que usava na minha infância para denotar um lugar de paz. E aí ela pergunta, no filme, o cinema tem um papel fundamental na vida do Totó. De uma mãe frustrada com a ausência do marido, de uma escola pouco crítica e pouco acolhedora, e um Alfredo que encarnou a figura do pai, mas também do melhor amigo e da ponte com a arte do cinema, da criação e do próprio trabalho. Como pensar o cinema como um direito? E ela faz uma outra pergunta, que é, Alfredo foi um homem que trabalhou com cinema, mas não teve reconhecimento e desejou para o Totó um futuro diferente do que o dele, que acabou ficando cego com o incêndio. Porém, o Totó não se mostra um adulto feliz, como você comentou mesmo na fala aí,
a distância com a cidade e com a família não o tornou feliz. O que pensar da cena dos beijos, do sorriso dele, daquilo que não pôde ver na infância? O distanciamento do simples nos faz fugir da nossa própria essência? Então, vou fechar com essas. Depois, aí você pode comentar, Miguel, depois eu volto para fazer outro. Sim. Muito bem. Então, o pensar do cinema como um direito. Bom, na verdade, num sistema educacional que se preze, o cinema devia ser uma atividade que devia estar muito mais presente do que efetivamente está nas nossas escolas. O que a gente pode constatar, algumas pesquisas já foram feitas nos últimos anos sobre o cinema em sala de aula. O que se constata é que os professores, como não receberam uma preparação para lidar com a arte cinematográfica durante a sua formação, eles se orientam de uma forma muito simples e concreta. Eles levam para as salas de aula os filmes que os alunos gostam. Ora, se os alunos gostam de ver aqueles filmes que aparecem na TV Globo, esses filmes que eu já falei bastante hoje aqui, cinema hollywoodiano, então a professora pensa que vai arrasar, levando para a sala de aula esse tipo de cinema. Então, o aluno, a criança, o adolescente, ele não vai fazer uma ruptura em relação à arte cinematográfica. Ele vai continuar, não é, gostando do cinema a que ele foi habituado, que ele vê na sua casa, de novo. E isso é um direito que o aluno tem de poder ter acesso à arte cinematográfica naquilo que ela tem de melhor, naquilo que, né, que melhor foi produzido no mundo, em vários países. Esse é um direito que ele deve ter. Mas para isso, os professores precisam de ter essa pequena formação. Não é que ele tem que ter uma formação sobre como fazer um filme, não. Mas tem que ter alguns conhecimentos, aquela gramática elementar cinematográfica, ele tem que conhecer minimamente. Ele não pode ir apenas discutir o conteúdo daquilo que foi passado no filme. Por que não discutir, além do conteúdo, não discutir a própria forma como o filme foi feito? As movimentações de câmara, a fotografia, a música, né? Tudo isso são questões que a escola devia transmitir aos seus alunos, para poderem realmente exercer o seu pleno direito de ter acesso a uma forma de arte que é uma arte plena. Através do cinema você fala de grandes campos do saber. Você fala de filosofia, de sociologia, de política, de música, de arte, de pintura. Nada que é humano é estranho ao cinema. É uma arte total. É uma arte total. Então, esse é um direito. É um direito que a escola tem a obrigação de dar esse direito aos alunos. Mas para isso é preciso haver uma formação dos professores. Vejam que, por exemplo, na França, o currículo escolar tem várias horas por cinema no ensino fundamental, semanalmente. Aqui no Brasil é 2 horas por mês. Há um longo caminho a percorrer para, efetivamente, nós darmos o devido valor à arte cinematográfica. O que pensar do distanciamento do simples para nos fazer retomar a nossa essência? Não sei se eu percebi bem esta pergunta. Fugir da nossa essência. Fugir da nossa essência. O cinema nos desperta para isso, não é? O cinema pode nos despertar, olha, o que eu podia ter feito e não fiz. Olha, este personagem está desempenhando um papel, está tomando uma atitude, está tendo um comportamento
que é sedutor, que é atraente, que nos faz chorar, não é? Eu lembro, não é que um filme para ser bom você tem que chorar, não. É claro que eu recordo-me a primeira vez que vi os Diários de Motocicleta, lá no Cine Belas Artes, eu fui à estreia do filme. E eu saí do cinema, chorava uma colega minha lá da UFMG, e ela viu chorar e, Miguel, o que é que aconteceu? Aconteceu alguma coisa com você? Eu estava muito preocupado. Não aconteceu nada, eu acabei agora de ver um filme, só isso. Mas é isso assim? Eu fiquei muito emocionado, chorei. E ela, mas eu vou ver esse filme agora, na próxima sessão, então cuidado, hein? Já avisei para ela. Aí, passado uma semana, eu disse assim, mas será que eu estava num momento em que vi o filme, estava num momento emocional muito distinto daquilo que é o habitual em mim e que eu chorei? E eu, como gostei muito do filme, resolvi vê-lo uma segunda vez, passado uma semana. Voltei a chorar. E disse, bom, então o problema está controlado. Então, isso, na verdade, mexe com as nossas emoções, mexe com os nossos sentimentos, né? Nos faz viajar pelo sonho, né? E, como dizia o poeta, sempre que um homem sonha, o mundo pula e avança como bola colorida entre as mãos de uma criança. Então, aí é o sonho, a viagem pelo sonho. O cinema nos faz sonhar, nos faz vivenciar, nos faz interrogar-nos a nós próprios. O que é que nós poderíamos ser e que não fomos? Será que ainda vou a tempo? Ainda vou a tempo de fazer algumas coisas? Então o cinema é isso, é desafiador. Muito bom, Miguel. O problema, então, não estava em você, no seu momento. O problema era do filme mesmo. Olha só, outro bloco, então. Raquel questiona assim, professor, com tantos streamings de filmes e séries, será que o cinema está mesmo com os dias contados, como dizem? A Renata, vi o filme há anos e não consegui rever para a palestra, mas penso que o diretor usa o cinema como metalinguagem em Cinema Paradiso. Gostaria de ouvir o professor Miguel falar sobre isso. Gratidão. Área? Eu realmente estou um pouco por fora desse streaming, né? Não sou um indivíduo que acompanha muito isso, né? Não sei se estará com os dias contados ou não. Há uma polêmica muito grande sobre o cinema. Eu, por exemplo, eu sou da velha guarda, eu sou um pouco como o Scorsese. O Martin Scorsese, ele é irredutível disso. O cinema é para ser visto em sala de cinema. Né? É evidente que a gente está numa situação agora muito dramática e não há condições, por exemplo, para você ir para uma sala de cinema. Então você vê cinema em casa. Mas nós temos que ter muita consciência que ver cinema em casa é uma desvirtuação muito grande da obra de arte. Não estou exagerando, não. É porque realmente são várias questões, umas de ordem estética. Primeiro, há muita coisa que se perde em termos da dimensão da tela, perde-se muito a dimensão do som, né? E, sobretudo, uma coisa que é da ordem do psicológico. Você estar numa sala de cinema com um monte de gente que você não conhece, estar usufruindo, estar se deleitando de uma obra de arte, é uma experiência que aqueles que já a vivenciaram, é uma experiência única. Você nem sabe explicar porquê você está debaixo dessa emoção. Mas você vê as pessoas rirem ao mesmo tempo, está todo mundo ali prestes a numa confraternização artística. Né? Ora, isso em casa se perde. Você está a ver um filme, depois você para o filme, vai fazer um lanchinho, depois para, vai atender o telefone, depois para, vai ao banheiro. Depois... Gente, e o filme fica todo fragmentado. Tem esse problema. E eu lembro-me sempre que o Federico Fellini, um dos maiores diretores de cinema, o italiano Federico Fellini, ele não autorizava que os seus filmes tivessem intervalo na sala de cinema. Em nenhuma parte do mundo um filme do Fellini podia ser passado com aquele hábito que havia de fazer um corte aí da sessão para as pessoas irem tomar um lanche, não sei o quê. Ele proibia. O meu filme não pode ser passado com cortes. Começa o filme até ao final, não há corte nenhum. Ora, enfim, são questões muito sensíveis para a gente poder apreender em toda a sua plenitude a verdadeira obra cinematográfica.
Olha, e aí, por fim, a Rosária coloca: professor, entre lembranças e reviravoltas, acredito uma das cenas mais marcantes é o incêndio que destrói o cinema, que é reconstruído pela população local. O acidente também traz consequências para o personagem principal, que fica cego. Salvatore, mesmo sem sua visão, ainda mantém toda a sua sensibilidade às máquinas da sala de projeção, ao cinema e, sobretudo, à vida. Que lição essa cena nos proporciona hoje? E o Antônio, ele... Sim, Oi? essa é uma lição do, digamos, dos desastres que os seres humanos podem presenciar ao longo de toda uma trajetória de vida, né? Como reagir ao infortúnio, como reagir à morte, como reagir à barbárie, né? Nós estamos vivendo hoje uma situação no Brasil que é uma situação muito atípica, né? Estamos debaixo de uma pandemia que não estamos a ver quando é que ela pode terminar, né? Então é uma situação muito complicada e a forma da gente poder reagir é não desesperar, é você ter sempre uma perspectiva positiva, você ser um otimista, né? É claro que há sempre aquela questão, na vida é tão importante ser otimista como pessimista, não é? Porque, na verdade, quem inventou o avião foi um otimista, mas quem inventou o paraquedas foi um pessimista. Então, os pessimistas também têm o seu lugar. Mas, na verdade, nestas grandes tragédias, nós temos é que realmente não perder essa perspectiva do humano, de podermos pensar que inclusivemente, se estamos vivos, é já uma vitória, porque há tanta gente morrendo e nós estamos vivos. Isso é uma vitória extraordinária, não é? No meio de uma catástrofe como esta que nós estamos vivenciando. Então, isso se apresenta ao longo de uma trajetória de vida. Todos os seres humanos são confrontados com esses momentos trágicos, dramáticos, e precisamos sempre reagir a eles, e reagir através dessa positividade. Os pessimistas também têm o seu lugar, mas na verdade, nestas grandes tragédias, nós temos é que realmente não perder essa perspectiva do humano, de podermos pensar que inclusivemente, se estamos vivos, é já uma vitória, porque há tanta gente morrendo e nós estamos vivos. Isso é uma vitória extraordinária, não é? No meio de uma catástrofe como esta que nós estamos vivenciando. Então, isso se apresenta ao longo de uma trajetória de vida. Todos os seres humanos são confrontados com esses momentos trágicos, dramáticos, e precisamos sempre reagir a eles, e reagir através dessa positividade, resgatando aquelas questões mais humanas que existem, não é? E não nos perdermos, e não nos deixarmos abater por esses problemas e por essas tragédias que nos estão assolando diariamente. É um processo que exige muita energia, porque às vezes a gente sente-se um pouco cansado, mas é a forma de nós enfrentarmos esses desafios que nos estão sendo colocados. E o Antônio coloca: o professor Miguel Merleau-Ponty fala sobre o caráter educativo e comunicativo do corpo. E o cinema tem a sua linguagem, que é intrínseca e não necessita ser falada, mas movimentada, emocionada, etc. O cinema é uma forma educativa de discussão do protagonismo do corpo no espaço escolar? Sim, é claro que o corpo é ele que nos dá uma identidade, não é? O corpo nos dá uma identidade. Nós reconhecemos as pessoas pela sua fisionomia, não é? Pelos seus traços faciais, pela forma, às vezes, como anda, como se movimenta, como gesticula, como sorri, não é? Como está triste, como chora. Então, o corpo a todo tempo está nos dizendo, o corpo fala, não é? O nosso corpo fala permanentemente. Então, é preciso estar atento a essa linguagem do corpo. O corpo fala. A criança que está na sala de aula, que está triste, o professor deve olhar para essa criança e ver o que é que aconteceu com essa criança. Talvez fazer-lhe alguma pergunta. O que é que te está entristecendo? Talvez o professor possa ajudar. Aconteceu alguma coisa lá na família? Então, o corpo fala. E o professor tem que estar atento a essa linguagem do corpo. Essa pedagogia do olhar, ela é fundamental no interior da escola, né? Então é isso. Olha, Miguel, muita gente agradecendo, falando que sua fala foi maravilhosa,
que foi excelente a exposição, muito rico, falando dos filmes que você foi comentando, e agradecendo muito também pela fala. Eu acho que foi um momento muito rico, né? Muito. Eu é que tenho a agradecer vocês terem tido a paciência de me ouvir este tempo todo, né? E pedir desculpas pelos problemas técnicos que ocorreram no início, que foi uma coisa que escapou ao meu controle. Eu tenho que tirar um curso de computadores para evitar este tipo de problema, né? Não, isso acontece, fique tranquilo. Miguel, nós agradecemos muito, sua fala foi impecável, foi uma noite de muita aprendizagem, a interação com o público, né? Agradecemos muito também de vocês estarem aqui com a gente, né, até agora, foi muito interessante, muito obrigada mesmo. E a gente gostaria de reiterar aqui alguns lembretezinhos, né? O primeiro deles é que esse vídeo ele foi gravado pela Eliana, querida aqui, nossa parceira, e que nós vamos deixar no canal do YouTube, tá? Então, um beijo grande, passo aqui a palavra para a Amanda, para se despedir também. Muito obrigado, Aline. Olha, agradeço muito mesmo, né, ao professor Miguel e a todo mundo que ficou com a gente também, que ficou com a gente lá, que veio com a gente para cá, que está com a gente até agora. Foi ótimo. Reiterar, então. Gente, espera aí, não sai não, porque a gente tem que fazer a nossa foto. Espera aí. Lembrei dela, então não dá tchau aí no chat, mas não sai não. O próximo filme, então, é A Onda, de 2008. Ele está disponível no YouTube na íntegra e também pode procurar em outras plataformas. O professor convidado é o professor Rodrigo de Almeida Ferreira, da Federal Fluminense. Vai acontecer no dia 17 de junho, às 19h30, lá no nosso canal, tá? Esperamos que dê tudo certo. A gente vai divulgar, né, para vocês que estão que solicitaram aí o certificado, a gente vai mandar para o certificado e vai lembrar vocês desse novo encontro. Bom, vamos fazer a nossa foto e o envio do certificado é até 30 dias, tá? Vou pedir para vocês poderem aguardar. A foto, gente, eu vou abrir, vou pedir para vocês poderem abrir as câmeras, quem quiser e puder. Eu vou colocar o mosaico aqui com as 49 possíveis. Aí, ó, que delícia, olha, todo mundo abrindo. Sem dúvida, Antônio, sem dúvida nenhuma. Acho que é o Miguel, mas tudo bem. Vamos abrindo que eu vou fazer a foto, hein? Dá um tempinho, o pessoal tá abrindo ainda. Professor Miguel, você tem o acesso ao filme do Olhar de Michelangelo? Eu já procurei ele na internet e não achei. Sim, ele está num link que vai ser facultado aí. Eu já enviei para a Aline e a Amanda. E o link desse filme vai estar disponível, sim. Tá bom? Obrigada. Olha, eu vou parabenizar, o PIBID está aqui em peso. Dá licença. Ó, vou fazer a foto então, hein? Espera aí. 1, 2, 3 e... peraí que ficou um comentáriozinho aqui. Peraí que eu vou fazer outra. Segura aí, gente. Não fecha não, não desiste não. Deixa eu salvar essa aqui. Aí, vamos lá para outra. 1, 2, 3 e... Joia! Não, gente, não deu, não consegui salvar. Peraí. Vamos lá, agora vai. A Aline tá com copo, também quero. Aí, agora foi. Ai, ficou linda. Ficou lindo. Gente, ó. Um beijo para todas e todos. Beijo. Muito obrigado. Muito obrigada a vocês. Foi um prazer rever muitas das minhas alunas e alunos, foi muito bom. Excelente. Professor Miguel, estou morrendo de saudade do senhor. Obrigado, obrigado. Também as saudades são mútuas. Beijos.
Beijo para todos. Tchauzinho, obrigada. Gente, nós Obrigado. Boa noite. Abraço para vocês, moçada. Tchauzinho, abraço. Abraço. Tchau, gente. Tá, Obrigada. obrigado, obrigado.